Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mexem com a nossa vida. A maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul tem mobilizado todo o país. Grandes empresas trabalham para ajudar as vítimas das enchentes. O desabastecimento em supermercados de Porto Alegre está mais grave. Com o aeroporto fechado e o bloqueio de parte das estradas, os moradores enfrentam dificuldades para encontrar itens básicos. Em meio às inundações no sul do país, as crianças vivenciam situações traumáticas que atingem as famílias e os amigos. Segundo especialistas, essas experiências precisam ser acompanhadas com atenção para evitar problemas psicológicos. O desastre natural que aconteceu no Rio Grande do Sul destruiu casas e famílias. Já são mais de 100 mortos e milhares de desabrigados. Essas tragédias deixam cicatrizes profundas físicas e emocionais. Para ajudar a população a enfrentar esta situação, diversos órgãos promovem ações relacionadas aos cuidados em saúde mental. Além disso, o governo do estado anunciou um repasse de 10 milhões de reais para a saúde mental da população gaúcha. Como as enchentes no Rio Grande do Sul abalam a saúde mental das vítimas? Quais lugares oferecem apoio e cuidados? E os voluntários do Rio Grande do Sul precisam de suporte psicológico? O JR 15 Minutos de hoje discute essas e outras dúvidas com Gustavo Stanislau, médico psiquiatra, especialista em traumas. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Muito obrigado, feliz de estar aqui com vocês para a gente debater um pouquinho sobre saúde mental. E quem nos acompanha nessa entrevista é Giovana Rizardo, repórter do Jornal da Record. Ô Giovana, as enchentes provocaram aí destruição e perdas pessoais e materiais, capazes de abalar qualquer pessoa, né? Sem dúvida, Celso. Olá, doutor, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas aqui. Celso, as inundações por causa das fortes chuvas no Rio Grande do Sul impactaram milhares de famílias. A gente tem visto e tem cobrido diariamente essa situação. De acordo com um balanço das autoridades locais, o estado tem mais de 1.900.000 pessoas afetadas. E além dos danos materiais, existe também um outro estrago que não é materializado, né, não é tangível, os impactos psicológicos. Doutor Gustavo, é mais uma preocupação, né, a saúde pública. Sem dúvida é uma preocupação. Nós temos visto inicialmente, né, pessoas que estão passando por um estado de estresse muito grande. O estresse, ele acaba sendo decorrente dessa mudança de rotina muito drástica, muito brusca, e o estresse acaba levando a pessoa a um estado de alerta que acaba desencadeando um estado onde a pessoa fica à flor da pele, muito emotiva, muito reativa. A gente vê pessoas apresentando quadros de ansiedade também, com uma catastrofização, uma problematização das coisas, uma antecipação do futuro. E a gente se preocupa que ao longo do tempo, algumas pessoas venham a apresentar um quadro que a gente chama de estresse pós-traumático, onde a pessoa acaba, desenvolvendo uma fixação num evento traumático como esse. O que pode gerar bastante sofrimento e prejuízo para o funcionamento no futuro. Esses eventos, doutor Gustavo, deixam aí então traumas que podem afetar a saúde mental, em alguns casos de maneira definitiva, né? Isso pode vir a acontecer, mas isso possivelmente pode ser bastante mitigado se a gente intervir. Mas, por exemplo, uma outra coisa que eu não citei são os quadros de depressão que podem vir, né, a se construir ao longo dos meses se essa intervenção não for feita, né? Uma questão aqui é ser afetado por uma tragédia climática, de enchentes a terremotos, pode significar perda de bens com valor material, emocional também, né? A conquista de uma propriedade. Abandonar a moradia para salvar a própria vida pode gerar um sofrimento intenso e tem sido mostrado, né? Em muitos casos, as pessoas vivenciam um período de luto, são diferentes níveis de sofrimento, até é difícil de convencer muitas vezes a pessoa a sair desse lugar de risco, né? É bastante comum disso ser mais intenso em pessoas de mais idade que têm um pouco de dificuldade de acreditar que o futuro possa ser melhor, que se sente mais inseguro a respeito, né, da sua própria capacidade de reconstruir alguma coisa, mas isso pode acontecer em pessoas mais jovens também, que tenham um perfil mais inseguro, mais ansioso. Essas pessoas tendem a estar num grupo de risco também para desenvolver esse luto mais complicado por deixar as coisas para trás.
Agora, doutor Gustavo, nos primeiros dias de um desastre, como é realizado o tratamento? O cuidado como uma vítima de tragédia ambiental, como é que é? Nessas situações de emergência, o trabalho dos profissionais em saúde mental é diferente das consultas individuais? A gente já anunciou aí que o governo do estado liberou uma verba para esse tipo de tratamento, né? Pois é. A primeira intervenção nesse tipo de situação acaba sendo muito particular, como você estava citando. Nesse primeiro momento, coisas como ajudar a pessoa a se sentir confortável, estar num lugar confortável, estar bem alimentada, estar hidratada, conseguir dormir, são coisas assim que têm uma repercussão muito maior do que qualquer outro tipo de intervenção que a gente venha a fazer. Então, nesse primeiro momento, a gente diz que o acolhimento ele é a chave de tudo, Ajudar essa pessoa a se sentir confortável é a base para que ela possa expressar seus sentimentos e elaborar, né, a situação complicada que ela está vivendo. Agora, doutor, nesses cenários aí de calamidades, crianças e idosos sofrem um impacto diferente das outras pessoas? Por exemplo, alguém que perdeu um ente é diferente de alguém que perdeu a casa? Pois é, isso varia muito de pessoa para pessoa. Existem pessoas nesse momento que já têm uma predisposição a reagir de formas mais intensas ao que está vivendo. Então, assim, isso varia muito de situação para situação. Mas uma coisa que não varia muito é que crianças menores, elas tendem a ser como uma antena que não tem muito filtro. A criança pequena, ela não tem uma faixa de experiência de vida que permita a ela se diferenciar de uma forma, do ponto de vista emocional, da sua mãe, do seu pai. Então, por exemplo, quando uma criança pequena está em contato com pais que estão muito angustiados, ela tende a viver aquilo muitas vezes na mesma intensidade. Já um adolescente, por exemplo, por ter uma faixa de vida um pouco maior e ter um pouco mais de repertório emocional, ele pode eventualmente se diferenciar e conseguir perceber assim que o sofrimento da mãe e do pai pode ser diferente dele, o que pode gerar em alguns momentos uma defesa. Também pode gerar o contrário. Pais que podem, pais responsáveis, adultos que estão razoavelmente bem e o adolescente fazer uma interpretação mais pesada, mais tensa do que está acontecendo. Além disso, pessoas idosas, como a gente citou, são pessoas que podem estar em risco maior por acreditarem que elas não vão conseguir reverter essa situação, o que faz com que o luto da situação seja bem mais complicado. Doutor, e baseado nisso tudo que o senhor está falando, a tentativa de diminuir esse impacto é a seguinte, para quem vive no Rio Grande do Sul, o poder público está recrutou profissionais, psicólogos. O governo estadual tem recebido cerca de 900 inscrições por dia. Doutor, existe algum manual de cuidados psicológicos para trabalhadores que estão na linha de frente? Esses profissionais precisam de alguma capacitação? E o senhor citou milhares de situações assim que são muito específicas de cada tipo de público que precisa ser tratado e que está traumatizado, nesse primeiro momento. Eu vou sugerir que as pessoas entrem em contato com o trabalho do Telepsi, assim como eu estou falando. Vocês podem encontrar na internet um protocolo de orientações de como fazer um acolhimento e um primeiro manejo de pessoas que estão passando por uma situação como essa. Esse é um material muito claro, um material intuitivo, onde a gente consegue se sentir orientado para fazer esse primeiro manejo e fazer o encaminhamento se for necessário. Doutor, repete pra gente o acesso aí. É um site Telepsi? Telepsi, isso. Qualquer pessoa que tenha, digamos assim, um estado de espírito afetado por causa da enchente pode se dirigir a esse site, então? Na verdade, o ideal seriam pessoas que vão fazer o acolhimento de pessoas que estão passando por essa situação, entrariam em contato com essas informações que são um norteador para que esse acolhimento, esse primeiro atendimento seja feito da forma mais correta. Então, esse é um material feito para pessoas que estão nessa posição de fazer o acolhimento de pessoas que estão passando por essa situação. Doutor, em relação à telemedicina, ela se torna, então, uma opção também para esse tipo de acolhimento psicológico ou, nesse momento, elas precisam de um contato mais físico? Pois é, houve um debate bastante grande nesses últimos dias a respeito disso, mas, nesse momento, a gente precisa contar com todo o potencial que nós temos, com
todas as possibilidades que nós temos de acolhimento. Então, o ideal nesse tipo de situação seria que os acolhimentos fossem feitos em loco, né, com a presença do profissional frente à pessoa, né, que está passando por essa situação complicada do ponto de vista de saúde mental e de saúde física, muitas vezes. Porém, como a gente está vivendo uma situação muito atípica, onde tudo aconteceu muito rápido e nós precisamos de todo o suporte possível, a gente acredita que a telemedicina, que a telepsicologia, né, o atendimento pelas mídias sociais, né, pela internet, eles podem ser bastante úteis também. E quem está atuando no resgate a essas vítimas, né, uma vítima secundária, também precisa de acolhimento, doutor, como bombeiros, voluntários que estão resgatando pessoas? Isso é bem importante da gente frisar, porque até quando nós estamos falando sobre orientações de acolhimento, né, a gente tem esse protocolo, a gente tem outros protocolos, inclusive, porém, se a pessoa que está fazendo o acolhimento se encontra numa posição de muito cansaço físico ou mental, muito estressada e muito à flor da pele, esse acolhimento pode ser muito aquém do que poderia ser. Sem contar que essas pessoas que estão fazendo esse movimento de cuidado ao outro também podem viver um risco de desenvolvimento de ansiedade, né, de burnout, inclusive, ao longo do tempo. Então, é bastante importante que se frise, num primeiro momento, a importância dessas pessoas conseguirem dormir, conseguirem se alimentar e se hidratar, poderem conversar com pessoas sobre as situações que estão vivendo, dividir um pouco o que estão vivendo. Isso pode aliviar bastante o nível de ansiedade. E se essas pessoas percebem que elas estão apresentando um sofrimento que está prejudicando o funcionamento dela, elas não devem se envergonhar, elas não devem aguardar. Seria importante buscar um atendimento, uma triagem psicológica, porque é uma barra, né? É uma situação muito complexa e isso pode abalar qualquer pessoa. A extensão dos impactos psicológicos é muito grande, né? Parentes que estão longe não podem ajudar, doutor Gustavo. Eles carregam aí uma sensação de impotência, de preocupação. Esse grupo também precisa reforçar cuidados com a saúde mental, né? Isso é muito importante. E aqui eu gostaria de frisar parentes que estão distantes e que vêm consumindo muita informação além do que é necessário, o que muitas vezes acaba gerando mais estresse e mais ansiedade, né? A gente vê pessoas que estão passando por estados de alerta, que estão preocupados com os familiares, elas tendem a ficar muito mais ávidas por informação e isso acaba se transformando num ciclo negativo de maior estresse e maior ansiedade. É importante, então, que a pessoa, ela conscientemente, ela possa podar um pouco, que ela possa filtrar um pouco a quantidade de informação que está sendo consumida e, de preferência, de tempos em tempos e não com muita frequência, de tempos em tempos, entrar em contato com os familiares lá no Sul para perceber como é que as coisas estão indo. Isso alivia também bastante a ansiedade. Bom, o papel do Estado é ajudar nesse sentido, né? E o Estado do Rio Grande do Sul anunciou o repasse de 10 milhões de reais para a saúde mental. A ideia é reforçar justamente essa estrutura de atendimento às famílias afetadas, né? Agora, doutor, esses impactos da tragédia vão ser sentidos a longo prazo? E quais os principais impactos a longo prazo? Pois é, a gente acredita sim que os impactos eles vão ir surgindo ao longo do tempo. De uma certa forma, a gente pode lembrar de como as coisas aconteceram na pandemia, onde numa primeira onda, num primeiro momento, a gente viu muitos casos de estresse, como eu ia citando, né, caracterizado por esse perfil mais à flor da pele, onde as pessoas ficam mais emotivas, mais reativas, né, podem ficar mais irritadas, têm dificuldade para dormir, dificuldade para se concentrar. Isso acontece em situações onde existe uma mudança de rotina muito grande. Depois disso, é bastante comum que a gente já tem percebido isso, assim, né, quadros de ansiedade, onde existe um componente diferente do estresse, existe uma catastrofização, uma problematização do futuro, do que vai vir a acontecer, onde as pessoas muitas vezes passam muito tempo no dia preocupadas e pensando demais, assim, a respeito do que pode vir a acontecer. Ao longo do tempo, a gente pode também observar casos de estresse pós-traumático, muitas vezes associado a pessoas que
ou viveram uma situação traumática, evidente e aguda, ou que passaram, por exemplo, pela experiência de observar uma situação dessa acontecendo. Isso é importante de frisar. Às vezes o estresse pós-traumático pode acontecer com pessoas que estão em São Paulo assistindo uma notícia muito impactante, e isso pode reverberar ao longo da vida da pessoa. E os quadros de depressão que podem vir a se desenvolver ao longo do tempo, muitas vezes associada a um luto complicado dessa situação, a um luto dificultado dessa situação. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do médico psiquiatra Gustavo Stanislau. Muito obrigado pela sua participação aqui no nosso podcast, doutor. Obrigado a vocês. E agradeço a presença da repórter do Jornal da Record, Giovana Rizardo. Obrigado, Giovana. Obrigada pela oportunidade, Celso. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.